Olá pessoal, como vão todos? Estamos começando hoje a nossa segunda videoaula e trataremos hoje a questão das convenções das administrações do condomínio, dos direitos e dos deveres dos condôminos. Como vocês podem ter visto, na primeira videoaula nós trabalhamos as noções iniciais do direito, da hierarquia das leis, que nós dispomos o quê? Que a Constituição ela passa a ser a lei maior, é a que está no topo da pirâmide, ela que vai determinar as normas para as demais leis seguirem. Vimos também que o direito ele vai ser configurado como um conjunto de normas, mais especificamente na parte de condomínio, nós vamos trabalhar o quê? Que essas leis elas vão ser regulamentadoras da vivência em condomínio. O que o condômino pode fazer, o que ele não pode fazer, quais são os direitos, quais são as responsabilidades, quais são as punições no caso dele não cumprir essas normas. Trabalhamos também quais são a documentação exigida para a constituição do condomínio. Vimos que não é uma coisa tão simples, há uma exigência de documentação que passa pela parte específica, pela parte da delimitação e pela parte da finalidade, que é o principal ponto. Vimos também que para a constituição desse condomínio, temos que ter uma convenção de condomínios, temos que ter a montagem de uma assembleia de condôminos, temos que ter também a eleição do primeiro síndico, ele tem que fazer parte disso. Toda essa documentação vai ser juntada, vai ser levada para o cartório de registro de imóveis, vai ser arquivada. A partir de então, nós temos um condomínio como estrutura, e passa a ser regulado pelas normas. Hoje, a gente vai trabalhar um dos pontos mais importantes do nosso conteúdo, que é a parte que vai dispor da convenção do condomínio. Nós trabalhamos na aula anterior que a convenção ela vai ser a norma interna que vai regulamentar a vivência desse condomínio. Então, como norma interna, ele vai ser elaborado pelos condôminos de maneira coletiva, onde eles vão estipular quais são as regras que eles querem que sejam cumpridas, quais são os direitos, quais são os deveres. Lembrando que essas regras elas não podem violar a lei maior, que é a Constituição, e nem as leis que já estão estipuladas. Que foi o exemplo que eu falei para vocês na aula passada, a questão do que eu não posso estipular no meu condomínio para que a gente não tenha crianças, ou seja, seja proibido ter crianças, seja proibido ter mulheres, a não ser que seja uma coisa bem específica e já esteja disposta na finalidade do condomínio. Bom, e o que vem a ser essa convenção? A convenção ela vai ser formada por um conjunto de normas criadas e impostas pelos próprios condôminos. E essa convenção ela tem uma amplitude de tamanha importância que ela vai determinar quais são as regras internas que elas devem ser cumpridas. Um detalhe, que essas regras elas vão ser elaboradas pelos próprios condôminos. E nós vamos ter que nessa convenção ela vai ter que ter a descrição da estrutura física do ambiente, quantos prédios, quantos pavimentos, quantos apartamentos, vai ter que ter a delimitação desse apartamento, a metragem da área individual, a metragem da área coletiva, se vai ter uma quadra de esporte, se vai ter um salão de festa, se vai ter uma churrasqueira, ou se não vai ter nada disso, vai ser só os apartamentos, vai ter quantos elevadores, então ele tem que determinar toda essa estrutura física. Qualquer alteração que eu fizer na estrutura física do apartamento, do condomínio, essa alteração ela tem que ser averbada na convenção coletiva, senão ela passa a não ter valor. O que é que nós vamos ter? Que nessa convenção ela vai descrever como deve ser utilizada as áreas comuns, que são as áreas de piscina, a quadra. Alguns condomínios vocês vão perceber hoje que eles estão assumindo a função de mini sociedade. Eles estão tão grandes, estão tão organizados que a pessoa passa a querer viver o tempo todo no condomínio. Então já tem shopping, já tem lago particular, já tem piscina, já tem quadra, já tem pista de culpa. Então isso vai determinar da sua disponibilidade financeira para adquirir esse condomínio ou não. Só o que é o seguinte, quanto mais estrutura tem um condomínio, mais leis eles têm que ter. É mais ou menos assim. Se eu tenho uma piscina e a piscina no condomínio, na convenção, a gente estipulou que essa piscina ela é uma piscina utilizada para lazer. Se é para lazer, todo mundo tem que ter direito à piscina. No meu prédio, por exemplo, só um exemplo para vocês, se eu tiver no meu prédio e a piscina estiver mais próxima do meu prédio, eu não posso simplesmente determinar, cercar essa piscina e dizer que ela vai ser de área exclusiva. Eu não posso fazer isso. Se é coletiva, é para todo mundo. Eu não posso determinar quem vai utilizar a piscina e quem não vai utilizar a piscina, a não ser que isso já esteja estipulado em convenção.
Por que que tem que ser estipulada em convenção? Porque ela vai ser proposta numa assembleia de condôminos, onde todos têm que ser convocados, não importa se todos vão participar, mas pelo menos eles têm que ser convocados. Nessa convenção, nessa assembleia, vão ser elaboradas leis e elas vão ser colocadas em votação. Se, por exemplo, a gente determinar na convenção coletiva de ser uma proibição disposta na convenção que a gente não pode ter animais domésticos, então isso tudo tem que ser cumprido. Então, cada um só vai poder ter um animal doméstico. Então, por exemplo, se a convenção coletiva do meu prédio determinar que as pessoas só vão poder ter animais domésticos de pequeno porte, em pequena quantidade, ou mesmo um animal doméstico, isso pode ser colocado desde que seja aprovado pelo quórum mínimo. Eu não vou poder criar 10 pitbulls no meu apartamento. Por que que eu não vou poder fazer isso? Porque não atende à finalidade que foi determinada na convenção. Se eu assim o fizer, eu vou estar violando as normas internas. A partir do momento que eu violo essas normas internas, o síndico pode impor punições. No caso, eu vou ter que pagar multas, e essas multas elas podem ser calculadas no valor de 5 até 10 vezes o valor da cota condominial. Posso ser punida juridicamente, posso ser responsabilizada civil e criminalmente com relação a isso. Bom, para criar uma convenção de condomínio, o que é preciso? Primeiro, eu tenho que ter a subscrição de pelo menos 2/3 das frações ideais. O que quer dizer isso? Se eu tenho um condomínio com 30 moradores, pelo menos 20 moradores têm que assinar a convenção, têm que aprovar a convenção, as normas que foram elaboradas. O detalhe, para participar dessa convenção, todos os condôminos, todos os moradores, eles devem ser comunicados dessa convenção, que vai acontecer no dia tal, na localização tal. Cabe a cada um dos condôminos participar ou não. O detalhe é que se você não participar, as leis que foram definidas lá, eu não posso contestar, eu não posso descumpri-la. As leis que foram montadas, que foram estabelecidas, que foram fixadas na convenção coletiva, elas passam a ter aplicação obrigatória. Então, se eu não fui na convenção por um motivo qualquer e, de repente, eles fixaram uma norma que veio a me prejudicar, eu não vou poder alterar isso, a não ser que a norma que foi estabelecida lá viole um dispositivo maior, viole uma Constituição, ou viole as questões da moral e dos bons costumes, e aí eu vou poder recorrer juridicamente com relação a isso. Uma vez aprovado esse regimento, uma vez aprovada essa convenção, ela já passa a ter aplicação imediata, já é o que a gente fala de aplicação cogente, a partir do momento que 2/3 das frações ideais dos condomínios, 2/3 dos condôminos que têm essas frações ideais, aprovarem e assinarem a convenção, ela já tem aplicação obrigatória. Só passa a ter valor, só passa a ter aplicação para terceiros, ou seja, para não condôminos, a partir do momento que eu a registro no cartório de registro de imóveis. Se eu não a registrar, ela vai passar a valer só norma interna. Nós vamos ter que ela vai poder assumir uma natureza de estatuto ou de instituto. Nós vamos ter que a convenção ela assume uma posição extremamente importante dentro do condomínio. Às vezes, os maiores conflitos acontecem porque a lei, nós vamos perceber que a lei ela não pode regulamentar tudo, ela não pode dispor sobre tudo, ela não pode prever sobre tudo, mas a convenção ela tem que prever o máximo de normas que ela puder. Por quê? Porque os problemas, como eu falei para vocês inicialmente, nós vamos ter que a vivência em condomínio, ela vai ser determinada, ela vai ser caracterizada por uma diversidade de pessoas, uma diversidade de cultura, de interesses, de comportamentos. Então, esses comportamentos, eles têm que ser regrados, eles têm que ser limitados. E isso vai ser limitado, vai ser regrado, além pelas normas externas, que é o que a gente tem, por exemplo, na Constituição Federal, no Código Civil, que vai dispor quais são os direitos, quais são os deveres, eu vou ter que ter também as normas internas. Então, por exemplo, eu posso determinar, se foi constituído um condomínio e ele tem uma finalidade residencial, a finalidade dele tem que ser mantida. Se é uma finalidade residencial, na convenção coletiva ele pode determinar que ninguém poderá ouvir som numa determinada altura, com determinados decibéis, a partir de 10 horas da noite. Então, até 10 horas da noite você pode ouvir um som numa determinada altura, a partir disso não pode ouvir mais. Poxa, mas você pode dizer, não estou na minha casa, não estou no meu apartamento, eu não posso fazer o que eu queria. Não é assim. Vivência em condomínio é uma vivência, como eu falei, dividida. Então, eu tenho as regras, eu tenho o meu espaço, mas o meu espaço ele não pode interferir, ele não pode prejudicar o espaço do outro. A partir do momento que eu quero virar à noite, ouvindo música, eu quero fazer festa todo final de semana, eu quero fazer festa todo dia, eu vou criar conflito com os outros moradores. Porque dentro dos outros apartamentos podem ter idosos, pode ter crianças, pode ter pessoas religiosas que não gostam da música que eu estou ouvindo. Então, se eu passar
a querer impor as minhas normas com relação aos outros, de acordo com os meus interesses, somente com os meus interesses, é claro que isso vai gerar conflito. Então, se a convenção chegar e determinar que não vai poder ter, ninguém vai poder ouvir música até determinada decibéis, a partir de 10 horas da noite. Ou então, por exemplo, se eu sou de uma determinada religião, eu quero fazer cultos religiosos, quero fazer reuniões religiosas no meu apartamento. Posso fazer isso? Se a convenção de condomínio não proibiu, até posso, mas lembrar sempre, eu só posso fazer aquilo que não venha prejudicar o outro. Viver em condomínio é uma opção que a população está fazendo, é uma opção que você faz por questões de segurança ou por questões financeiras, fica a seu critério definir isso, mas tem que lembrar que é uma opção que ela me fornece uma liberdade, ela me fornece um conforto, como as áreas sociais, como eu já falei para vocês, mas esse conforto ele vai ser limitado. Eu tenho que submeter a essas normas internas. Essa convenção ela deverá dispor. Nós vamos ter que o Código Civil ela vai determinar o que tem que ter a convenção. No mínimo, aí as pessoas podem acrescentar mais informações se for o caso o interesse delas. Então, a convenção ela deverá dispor da cota proporcional e do modo de pagamento das contribuições dos condomínios. O que quer dizer isso? Na convenção vai ser estipulado quanto cada condomínio vai ter que pagar. Porque vocês sabem que para manter uma estrutura de um condomínio, nós vamos ter despesas outras que elas ultrapassam muitas vezes o planejamento financeiro de algumas pessoas. Então, nós vamos ter, por exemplo, vai ter que ter despesa para fazer a manutenção da piscina, da quadra de esporte, do paisagismo do jardim, então, a manutenção do elevador. Todas essas taxas, elas são cobradas à parte. Então, essas taxas, elas vão influenciar o valor da parcela do condomínio, o valor das cotas condominiais. Então, esses valores, eles vão ser definidos, vai ser apresentada uma planilha de custo para os condôminos. Essa planilha geralmente é apresentada pelo representante do condomínio, que geralmente é o síndico. Então, o síndico apresenta uma planilha de custo. Olha, nesse ano a gente vai gastar isso, a gente vai precisar reformar o prédio, a gente vai precisar pintar, a gente vai precisar botar água individual, gás individual. Então, todos esses gastos que vai ser feito de uma maneira coletiva, eles vão ser passados para os condôminos. E esses novos gastos, eles vão ser passados sob a forma de cotas, que são necessários para atender às despesas ordinárias e extraordinárias. Também vai ser disposto na convenção de condomínio sua forma de administração. E aí tem um detalhe interessante. Como eu falei para vocês, a convenção ela vai determinar um conjunto de normas, que ela vai ser imposta sobre os condôminos. Só que esse conjunto de normas vai ter alguém para chefiar tudo isso, vai ter alguém que vai ter que administrar o condomínio. As pessoas, todo mundo não tem como fazer essa administração, fazer esse acompanhamento. Geralmente, os condomínios, eles são administrados por aquela pessoa que a gente falou lá no iniciozinho, na primeira unidade, na primeira aula, que é o síndico. Vai ser uma pessoa que vai ser eleita pela Assembleia com quórum especificado, que ele vai ter inúmeras funções. Ele vai ter várias obrigações dentro da unidade condominial. E uma das suas funções é exatamente fazer a gestão do condomínio. Essa gestão, ela inclui a parte orçamentária, ela inclui a parte de fiscalização, então ele vai ver o que precisa ser gasto, o que está sendo gasto. Se o determinado condomínio a gente está gastando muita água, a água é coletiva, então vamos fazer um racionamento. Então ele vai determinar isso, mas ele não vai determinar isso de uma maneira arbitrária. Todas as decisões dele têm que passar pelo crivo da convenção coletiva, pelo crivo da Assembleia, a não ser que sejam decisões imediatas. Por exemplo, estourou um encanamento. Não há como um síndico ainda ir convocar uma Assembleia, comunicar todos os condôminos para poder fazer uma assembleia para determinar se deve ou não fazer o conserto daquele encanamento. Se forem obras de natureza urgente, é lógico, ela tem que ser consertada de imediato e depois vai ser apresentado para a convenção o que foi gasto, por que foi gasto e como foi gasto. Bom, essa administração do condomínio talvez seja uma das partes que gere mais atritos, porque o síndico ele tem inúmeras funções. E alguns não cumprem essas funções como a lei determina. Só que nós vamos ter? A administração do condomínio ela não vai ser exercida somente pelo síndico. Ela pode ser exercida também por uma empresa que vai ser contratada com essa finalidade, que é a finalidade de fazer a administração
desse condomínio, que então nós vamos ter que essa administração ela poderá ser feita por uma pessoa jurídica ou por uma pessoa física. No caso da pessoa física, que vai ser o próprio síndico, no caso da pessoa jurídica, que vão ser empresas que vão ser contratadas para gerenciar o condomínio. A convenção também ela vai dispor a competência das assembleias, como vai proceder a convocação, quando uma decisão vai ser aprovada, se é por maioria simples, se é por um meio, se é pelo meio, se é pela metade, se é 2/3, se é 3/4. Ela vai determinar também quais são as sanções que podem ser impostas aos condôminos, porque vocês sabem que, como eu falei inicialmente, os moradores eles têm direitos, mas eles também têm muitos deveres. E se eu não cumprir com meus deveres, o que é que vai acontecer? Eu vou ser punida com relação a isso. Essas punições elas vão ser atribuídas pelo próprio síndico. Então, o síndico vai chegar, olha, você não cumpriu sua função, você está sujando a área comum, você está poluindo a piscina, o seu cachorro está destruindo o jardim, você vai ser punido por isso. Essa punição ela pode ser caracterizada por advertências, por multas, geralmente são multas que são impostas aos condôminos. Bom, e a convenção também ela vai dispor sobre o regimento interno, que são essas normas internas que eu estou falando para vocês. A convenção ela poderá ser disposta de maneira por escritura pública ou particular. Quais são os direitos que vão ser atribuídos aos condôminos? Os direitos, de acordo com vocês podem ver no slide, eles vão ser divididos em três etapas básicas, que é o direito de fruição, o direito de composse e o direito de voto. O direito de fruição determina o seguinte, tudo isso vai estar determinado no artigo 1335 do Código Civil. E ele diz o seguinte, que o condômino ele pode usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Só que é só lembrar o que eu falei para vocês. Eu posso usar, eu posso gozar do meu apartamento da forma como eu quiser, mas eu não posso alterar a finalidade não posso alterar a finalidade do meu condomínio. É mais ou menos assim. Se eu tenho um apartamento e esse apartamento ele foi constituído com a finalidade de moradia, eu não posso da noite para o dia determinar que ali vai funcionar uma boate. Eu já estaria violando as normas do bom senso, a regra da moral e principalmente a finalidade a qual foi instituído o condomínio. Eu posso usar das partes comuns, desde que essa utilização ela atenda à minha destinação e eu tenho um direito de votar nas deliberações das assembleias. Lembrar que meu voto, ele não pode ser mitigado. O que quer dizer isso? Todas as assembleias, todas as decisões, eu vou ser convocadas, eu vou ser comunicada da reunião. Se eu for ou não, é um critério meu. Lembrando que as decisões que foram feitas lá na convenção de condomínio, elas passam a ser impostas. E eu não vou poder contestar com relação a isso. Com relação aos deveres dos condôminos, nós vamos ter que a vivência em condomínio ela não vai impor só direitos, ela vai determinar regras que eu tenho que cumprir. Então, por exemplo, é uma obrigação minha como moradora, como condômino, contribuir para as despesas do condomínio. É claro que essa minha contribuição ela vai ser de acordo com a minha fração com o meu apartamento. Se eu moro na cobertura e é uma área maior, a minha contribuição ela vai ser proporcional à minha área de ocupação. Eu não vou poder realizar obras que venham a comprometer a estrutura do apartamento, a estrutura do prédio, a estrutura do edifício. Isso é lógico, porque se eu, por exemplo, no meu apartamento eu tirar uma coluna, e essa coluna é uma viga de sustentação de todo o prédio, e ele vinha a desabar, ou vinha a acontecer alguma coisa, ou comprometer a estrutura do prédio, ou trouxer grandes avarias, eu vou ser responsabilizada com relação a isso. Eu não posso alterar a forma, a cor da fachada, a estrutura do prédio, eu não posso determinar como é que vai ser utilizada a área comum, como é que vai ser determinada essa estrutura. Se eu fizer isso, eu só posso fazer essas alterações, se essas alterações passarem pelo crivo da convenção. Eu não posso, por exemplo, dar às partes a mesma destinação que tem a edificação e não utilizar de maneira prejudicial. O que quer dizer isso? Que eu não posso utilizar meu apartamento de uma maneira que venha a prejudicar os demais, que é o que eu falei para vocês, que venha a prejudicar o sossego. Eu não posso, por exemplo, fazer o meu apartamento que eu comprei para moradia, residência para moradia, ou seja, eu sei que no meu prédio tem vários idosos, tem várias crianças, tem várias pessoas nesse sentido, todo mundo trabalha o dia todo e vai para o apartamento para dormir, para o prédio para dormir, e eu de repente dizer que eu não vou, ali não vai ser mais um apartamento, vai ser uma escola, ou então que vai ser uma boate, como eu falei para vocês. Outros deveres, eles poderão ser colocados na convenção coletiva, na convenção de condomínio, desde que isso não venha prejudicar os costumes e a moral, como eu falei para vocês. A administração do condomínio,
como eu falei, ela vai ser atribuída ao síndico. E esse síndico, ele vai ser eleito para isso. Só que esse síndico, ele não pode administrar da forma como ele quiser. Ele vai ter que estipular algumas assembleias, ele vai ter que realizar assembleias e colocar pautas para votações. E essas pautas, elas vão determinar o que vai ser imposto como regra interna ou não. Essas assembleias, ela poderá ser a geral, que é a anual, que é a mais importante de todas, onde nós vamos ter que ser apresentada a planilha de custos, orçamentos e discutida a questão das taxas dos condomínios. Nós vamos ter uma assembleia extraordinária que ela vai existir somente quando nós tivermos assuntos importantes de última hora que passam a vir a acontecer. Essa Assembleia Extraordinária ela pode ser convocada pelo próprio síndico ou até mesmo por um quarto dos condôminos, quando for o objetivo, por exemplo, for destituir o próprio síndico. Ele não está trabalhando da maneira correta e as pessoas querem tirar o síndico para eleger um outro. Um detalhe que a gente vai ter lá no artigo 1352, que é um artigo que está estipulado no slide de vocês, que ele determina que, salvo quando exigido um quórum especial, as deliberações da Assembleia, em primeira convocação, eles vão ser decididos por maioria de votos dos condôminos presentes. O que quer dizer isso? Todos os condôminos vão ser convocados, mas as decisões elas vão ser tomadas pela maioria dos votos dos presentes. Então, se você estava ausente à convenção e foi estipulada uma norma que lhe prejudicou, você não vai poder recorrer com relação a isso. O que a gente percebe com a convenção de condomínio? É uma norma que ela assume uma grande importância dentro do condomínio. Ela vai regular por completo, ou pelo menos ela deve regular por completo, essa vivência em condomínio. E nós vamos ter que a quantidade de conflitos que surgem no condomínio, ou é porque a convenção ela foi omissa com relação a alguns direitos, ou porque as pessoas acabam desconhecendo as normas que devem ser seguidas. Bom, gente, com isso a gente conclui nossa unidade 2. Trabalhamos hoje a questão dos direitos, dos deveres dos condôminos, trabalhamos também noções acerca da convenção de condomínio. Era o que a gente tinha por hoje. Até mais.